paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um episódio História e Geografia Bíblica. Aqui falamos de história, falamos da geografia e também estudamos essa história, o que o Senhor quer ensinar com essa história. Eu estou aqui com o pastor Eduardo Rossetti, Pai Senhor. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Professor Vinícius, Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor aos pastores, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Vamos dar início lendo o Evangelho de João, capítulo 4, verso 43. Vou ler o 43 e uns versos seguintes. Aqui conta a história da cura do filho do Régulo. Nós vamos ver o que é essa profissão, nós vamos ver como que aconteceu esse fato. Diz assim, João 4, 43. E 2 dias depois partiu dali. Esse dali é Samaria. E foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegou, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Capernaum ou Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não quereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, e Jesus lhe disse e foi-se. Então, essa é a história, do encontro do Senhor Jesus com o régulo pedindo ali pelo seu filho. Aqui tem as entrelinhas dessa história, Jesus ele tinha ido para a festa lá na Judéia, aí ele veio em Samaria, era necessário que ele passasse por Samaria, teve aquela experiência da mulher samaritana e 2 dias depois ele desceu então para a Galiléia e aqui em Caná, cidade da Galiléia, ele tem esse encontro com o régulo e é essa história que nós vamos contar aqui. Vou passar ao professor Vinícius para dar continuidade. Amém. O que é esse cargo, essa função régulo? É importante porque, às vezes, o nome nós não usamos com frequência, pode causar uma certa estranheza, não é? Mas régulo, ele pode ser traduzido como um oficial do rei. Então, esse oficial do rei, ele poderia ter algumas funções distintas. Ele poderia exercer um cargo de confiança, uma espécie de conselheiro ou mesmo um assessor, não é, direto, e também alguma função administrativa. Ou seja, era alguém dessa convivência mais íntima, mais aproximada de quem governava a região da Galiléia. Vamos então acompanhar aqui no quadro o que seria, algumas funções existentes naquela região. Lembrando que régulo é um diminutivo de rei, então um diminutivo de rei não é reizinho, é régulo, Então esse nome tem esse significado. A nomenclatura usada na descrição por João é esse primeiro termo, basilikos. É um oficial do rei e está, portanto, registrado no texto que estamos estudando agora, João, capítulo 4. Existem outras funções, Por exemplo, um centurião. Um centurião era um comandante de 100 soldados,
temos um registro bíblico, um dos exemplos, não é? Temos mais exemplos, mas em Mateus capítulo 8. Além disso, uma terceira função é o quiliarca, um comandante de já 1.000 soldados. Onde nós vemos isso? Atos capítulo 23. Cláudio Lísias é um exemplo disso. Ou mesmo um procurador, não é? Que é uma espécie de prefeito ou governador romano, né? Ele era delegado, então, pelo próprio Império Romano, substituindo figuras herodianas. E ali nós temos o exemplo de Pôncio Pilatos. Esse quadro nos ajuda a fazer algumas distinções, até para não gerar confusão, né? Porque nós temos uma ocasião em que Jesus cura um servo de um centurião. Aqui, não, é um filho, e é um filho de um oficial do rei, ou leia-se, como nós dissemos aqui, Régulo. Então, isso é importante para que nós entendamos que evento é esse, é uma cura distinta e até mesmo o que nos chama a atenção. Nós vimos que Jesus operou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. O Senhor Jesus vai para as terras da Judéia, vai a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Nesse momento, ele opera milagres. Esses milagres são notórios, a ponto de que outros galileus que estavam participando da festa da Páscoa, eles então observam os milagres que Jesus opera e eles falam sobre esses milagres quando retornam para a Galileia. É nesse contexto que o Régulo toma conhecimento do Senhor Jesus e do que ele poderia fazer. E com o seu filho doente, ele vai em busca desse Jesus para ter a solução, a cura para o seu filho. Então, isso é importante numa questão cronológica e também destacar aqui como o Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que Jesus trata com Nicodemos, que é um príncipe, não é? Dentre os religiosos da época. Ele fala com a mulher samaritana, depois ele fala com um oficial, possivelmente gentílico. Então, o Senhor Jesus não faz essa distinção, homem, mulher, ou rico ou pobre, judeu ou gentio. A salvação, a graça ele trouxe para todos. Né? Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que essa é uma grande mensagem que fica aqui como uma introdução do assunto. Eu vou passar já para o pastor Eduardo, mas antes eu ainda queria falar um pouquinho sobre esse quadro. Nós vemos como o Império Romano ele era organizado, né? Ele tinha ali nas suas províncias as coisas organizadas. Tinha um comandante de 100, comandante de 1.000, um pequeno rei, né? Provavelmente esse Régulo, ele cuidava ali de Caná, né? Ele estava em Caná, o encontro foi em Caná, ele era o oficial ali, provavelmente ele era um comandante. E aqui embaixo nós vemos o procurador, né? No caso aqui, está aqui o nome do Pôncio Pilatos, ele foi um dos procuradores, que na verdade o procurador aqui, o governador de uma tetrarquia. Exato. Depois de que o Arquelau, lá no ano 6 depois de Cristo, ele foi exilado, lá o Império Romano, lá de Roma, colocou procuradores a cuidar de uma tetrarquia. Toda a tetrarquia da Judéia era governado por procuradores, no qual Pôncio Pilatos, mas nós vemos aqui a organização, né? Desde um oficial de 100, oficial de 1.000, um governador, um pequeno rei. Então, um império, né? Não podemos deixar de destacar isso, né? Por isso que foi um império que durou, né, centenas de anos, porque era um império muito, muito organizado. Pastor Eduardo, vamos aí à sua parte, que sabemos é bem interessante aí essa comparação entre a cura do filho do Régulo e a cura do empregado lá do centurião. Eu acho que essa deve ser uma distinção que nós devemos fazer. Por quê?
porque no Evangelho de João, a única cura do filho do oficial do rei, ou do filho do régulo, é essa do capítulo 4. Ele não menciona sobre centurião, ele não menciona sobre nenhum evento semelhante. Ao contrário, em Marcos, em Lucas e Mateus, eles nos descrevem a cura do servo do centurião. Então, os irmãos ou algum leitor da Bíblia que, de maneira assim, vamos dizer, apressada, queira tirar a conclusão de que um e outro sejam a mesma pessoa, nós daremos aqui uma ajuda no sentido de encontrar algumas diferenças básicas, tá bom? Então, o régulo ou o oficial real, nada é dito sobre a origem desse oficial, se ele era gentio ou se ele era judeu, se ele era romano, ou de que rei ele era um oficial. Nós admitimos que pudesse ser de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, não é? Naquele tempo. Então, eu consegui aqui listar 6 diferenças básicas. A primeira, o relato da chegada deste oficial em João é feita no início do ministério do Senhor Jesus. Então, logo o Senhor Jesus vem da Judéia e inicia o seu ministério na Galileia, ele se encontra com esse régulo, não é? Ao passo que a cura do centurião, a cura do servo do centurião, é feita depois que o Senhor Jesus ele anuncia o Sermão do Monte, não é? Ele já iniciou o seu ministério, já constituiu o seu corpo de discípulos, não é? E é quando o centurião ele chega para o Senhor Jesus em busca da cura do seu servo. O segundo é a cura do filho do régulo em Caná. A cura do servo do centurião em Cafarnaum. O terceiro, no caso do régulo, os personagens eles são fracos. E por quê? Porque quando ele se aproxima do Senhor Jesus, a palavra que o Senhor Jesus tem para com eles é: então Jesus lhe disse, se não vides sinais e milagres, não crereis. Quer dizer, o Senhor Jesus os repreende porque eles queriam ver sinais. Eles queriam que o Senhor Jesus curasse aquela criança. Ao passo que ao centurião, o Senhor Jesus elogia a sua fé, né? Eu não encontrei uma fé como em Israel, uma fé como essa, como em Israel, não é? Um quarto detalhe é que em relação ao régulo era o seu filho, não é? E a palavra usada para filho aqui é filho pequeno, não é? É filho pequeno. Quando ele diz assim, antes que meu filho morra, essa expressão no original quer dizer uma criancinha, uma criança nova, não é? Ao passo que, em relação ao centurião, é o seu servo, não é o seu filho. Um quarto detalhe, esse oficial real, provavelmente ele estava ligado a Herodes, ao passo que o centurião ele era um oficial romano, né, porque ele era um encarregado do exército de comandar aquela fração do exército que estava em Cafarnaum, não é? E acerca da questão do exército romano, o exército romano ele era dividido em, como foi muito bem dito pelo pastor Ian, era muito organizado, né? Então ele
e a divisão mínima dele era uma centúria, né, cujo comandante era um centurião. Né? Um outro detalhe que chama a atenção é que o Régulo queria que Jesus fosse à sua casa, não é? E ele diz assim, desce, né? Rogou que descesse e curasse o seu filho. Entra na minha casa, vai à minha casa. O centurião não deixou que Jesus entrasse na sua casa. Ele não se julgou digno de que o Senhor entrasse na sua casa. Então, vê, essas pequenas distinções mostram que o Régulo era um oficial e o centurião era outro oficial. São casos diferentes. Né? E quando nós vemos na palavra, há muitos acontecimentos, há muitos milagres que o Senhor Jesus realizou que não estão registrados na palavra. Então não há incoerência nenhuma de serem casos semelhantes, né? Milagres semelhantes que o Senhor Jesus realizou. Tá certo? É interessante também nós falarmos aqui até a distância, não é, que foi percorrida. Nós temos ali, temos um mapa que podemos apresentar aqui, em que em torno de 30, 35, de 30 a 40 quilômetros, não é, seja então a distância. Nós temos aquele Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, né, ou Lago de Genezaré. Então são nomes que falam do mesmo local. Apesar do nome ser mar, ele é um lago, né? Ele, então, está nessa região interior, e então Cafarnaum, que está à margem do Mar da Galileia, tinha uma estrada para que chegasse até Caná. Por que essa volta aqui por baixo, né? Por que não ir por cima? Exatamente por causa da cadeia montanhosa que existia, e a viagem seria muito mais complexa. Portanto, essa viagem é que foi feita pelo Régulo para procurar, né, a resposta, a cura para o seu filho no Senhor Jesus. Então é importante nós identificarmos isso, porque quando ele se apresenta para o Senhor Jesus, ele insiste, ele fala a primeira vez e depois ele torna a dizer que Jesus precisava ir até Cafarnaum para que o seu filho fosse curado. Mas o que nos chama muito a atenção é que não foi necessário Jesus ir fisicamente, mas pelo poder da sua palavra. Ele ordenou a cura do filho do Régulo. E isso, para nós, é importante destacar, porque quando Jesus fala com o Régulo, diz a palavra que ele creu. E isso é importante, porque naquele momento nós temos uma evidência de fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Ele não viu, mas ele creu. Então, ali houve uma operação de cura. O filho, então, do Régulo, ele é curado e, aliás, o próprio Régulo, né, pastor, ele vai constatar isso quando ele retorna para a cidade de Cafarnaum. Então, após esse milagre que acontece em Caná, importante até dizermos aqui, porque é o segundo milagre, não é, que Jesus opera quando ele sai da Judéia e vai para a Galileia. Então, esse verso bíblico, ele é destacado no Evangelho de João aqui nesse episódio da cura do Régulo, e então nós temos o Régulo retornando e confirmando se o filho realmente havia sido curado. Esse mapa aqui é interessante porque nós falamos de geografia e o mapa ele mostra a geografia. Então, o filho
do Régulo morava aqui, estava doente aqui em Cafarnaum. Então a casa do Régulo era aqui. Perfeito. Agora o trabalho dele era em Caná. Então ele era um pequeno rei lá, ele era um funcionário ali do rei, que tudo indica que era de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas ele era o tetrarca da Galileia, né? Da Galileia e da Pérea. E lá na Judéia, nesse período, era o Pôncio Pilatos, que era o procurador, o governador. E essa distância aqui dava em torno de 35 quilômetros aproximadamente. Então o Régulo, Jesus, né, veio lá da Judéia, passou por Samaria, foi a Caná e ali encontra o Régulo. E o Régulo diz assim: o meu filho, ele tinha ouvido, porque muitos de Caná tinham ido lá na festa e viram os milagres e souberam das operações do Senhor. Então o Régulo, esse oficial, né, do rei, ele vai ao Senhor Jesus e pede pelo seu filho que estava aqui, né, o seu filho pequeno, que estava para morrer. E ele diz para Jesus ir lá. Mas o Senhor diz: não vai andar 35 quilômetros, não precisa, né? Como o pastor Eduardo disse muito bem aqui, a fé do centurião foi maior, porque eles mandam uma palavra e o meu empregado será curado, não precisa ir lá. O Régulo já não, ele queria que o Senhor viesse aqui curar seu filho, e o Senhor disse: o teu filho vive. Eu gostaria de fazer assim alguma observação, o seguinte: um sinal como esse, sem dúvida, gera grandes repercussões a nível familiar. Certamente, essa família, diante da autoridade, da cura que o Senhor Jesus operou, certamente essa família, vamos aqui imaginar, ela tenha se convertido, né? Embora nos evangelhos sinóticos não faça menção desse episódio do Régulo, faz menção de autoridades governamentais da época, como, por exemplo, temos aqui em Lucas 8:3, que fala assim: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, né? Alguns até conjecturam se não seria este homem, Cusa, que tenha sido esse o oficial do rei. Outros também, com base aqui em Atos 13, que diz assim: Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Então, alguns até imaginam que possa ter sido ou Cusa ou Manaém, né, que eram autoridades governamentais, né, que tinham estreita relação com Herodes, né, da época. Então, nós imaginamos como um sinal extraordinário, um sinal maravilhoso do Senhor Jesus repercute na vida de uma sociedade em geral. Eu queria só fazer uma observação, que o primeiro sinal que o Senhor Jesus operou em Caná, ele demonstrou o seu poder sobre o tempo, porque no primeiro sinal diz assim: e imediatamente ficou são. O segundo sinal do Senhor Jesus em Caná, o Senhor demonstrou o seu poder sobre o espaço, porque de Caná ele curou uma criança que estava lá em Cafarnaum. Então, com isso, o evangelista João, ele descreve, né, as dimensões do poder do Senhor Jesus na vida daqueles que ali com ele conviveram. E olha a riqueza dos detalhes, porque o encontro do Régulo com Jesus foi lá em Caná. E a palavra diz que o Régulo, quando veio para casa, no dia seguinte que ele veio para casa, quando ele está chegando aqui em casa, em Cafarnaum, já vieram, os seus conhecidos vieram ao seu encontro e lhe disseram: olha, o teu filho está curado, teu filho vive. E aí o Senhor diz aí o Régulo diz para ele assim: que horas foi?
E eles disseram, foi ontem às 7 horas da noite. Então, olha só, vamos só ver esse contexto aqui, né? O Rego estava lá, provavelmente ele estava no seu dia de trabalho, já era 7 horas da noite quando ele encontrou Jesus, e provavelmente no dia seguinte de manhã, como era 30 e poucos quilômetros, ele não veio à noite para casa, e ele creu que o Senhor tinha curado, e ele vem, quando ele está chegando em casa, já vieram ali os seus, provavelmente seus criados, e aqui tem, o pastor Eduardo, uma coisa muito interessante daquilo que o pastor falou. No 53 diz assim, ó: entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então está registrado que toda a sua casa se converteu, coisa maravilhosa, creram nele, né? A cura de uma criança. Então nós vamos encerrando por aqui, nesse episódio, uma história muito bonita, muito interessante, né? A cura do filho do Régulo. O Senhor não deixou de atender aquele pedido daquele homem que foi encontrar com o Senhor Jesus. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor àqueles que nos assistem. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Das riquezas do reino